Olá, bem-vindo ao meu Tricô Diário, edição Para Tudo e Começa Tudo de Novo. Olá, bom domingo, tudo bem? Na edição de hoje do Tricô Diário, eu tenho menos novidades de tricô para contar e mais novidades a respeito da minha vida. Acontece que eu tenho uma novidade que é ao mesmo tempo muito boa, mas também dá um pouquinho de medinho. Eu finalmente saí do meu trabalho, do meu emprego. Eu não sei se eu falei aqui nos últimos vídeos, né? Eu tenho falado nos últimos vídeos que eu tava trabalhando muito e tava tirando meu tempo de tricô e não tava me deixando feliz. Era um trabalho que era até gostoso de fazer, mas assim... sabe quando não te satisfaz? Não tava me satisfazendo. E eu acho que eu cheguei num momento da minha vida que assim, eu não sei se eu quero mais fazer coisas que não me satisfazem, sabe? A gente tem tanta coisa que a gente vai fazer na vida e que a gente não quer... E se a gente puder escolher ou puder tentar, o que a gente puder tentar fazer que nos dê prazer, eu acho que vale a pena tentar, sabe? Eu tô nesse momento, eu não acho que não acho que é uma situação que todo mundo consegue viver quando quer. Eu acho que tem momentos certos pra gente tomar essas decisões na nossa vida, né? E eu acho que eu tô num desses momentos. Foi curioso porque esse canal começou e tudo isso assim relacionado ao meu tricô começou numa mudança dessas, né? Se você não me acompanha desde o começo, fevereiro do ano passado, de 2025, eu trabalhava numa editora e a editora me desligou. E daí eu resolvi que eu queria trabalhar com alguma coisa que eu gostasse, mas eu não sabia ainda muito bem o que. Eu já estava fazendo tricô há muito tempo, mas só pra mim, assim, por puro prazer. E eu falei, poxa, eu acho que eu quero começar a trabalhar com alguma coisa desse tipo. E foi daí que surgiu, por exemplo, o canal. Foi daí que surgiram as minhas primeiras receitas de tricô. Foi daí que eu comecei a entrar nos grupos e fazer um monte de amizade, criei grupo e comecei a fazer coisas juntas. Comecei a dar um pouco de aula e daí eu acho que isso tudo foi me levando para esse lugar onde eu tô agora, mas que de novo me custou tomar essa decisão. Porque no ano passado, quando eu me desliguei da empresa, eu não estava ainda preparada. É engraçado como tem essas coisas, né? Você fala, é só um ano atrás, mas a nossa cabeça, eu acho que é que nem cozinhar, né? Tem um ponto certo. Não adianta fazer as coisas antes ou depois. Tem um ponto certo, né? E eu acho que minha cabeça não estava preparada ainda para encarar ter uma vida autônoma, com todos os riscos que isso implica, né? Eu acho que no fundo é um pouco isso. E aí eu entrei de novo num emprego e voltei a trabalhar um monte e de repente foi um momento em que eu comecei a pensar, eu vou fazer isso de novo? De novo eu vou continuar trabalhando numa coisa que não me satisfaz e vou deixar de lado coisas que me dão prazer e que de repente tem potencial para chegar em algum lugar, para me sustentar, né? No fundo é isso, assim, eu não espero fama, sucesso internacional, nem quero, eu acho que essas coisas atrapalham. Eu quero poder me sustentar, sabe? Eu quero simplesmente ter um trabalho que eu possa viver, possa pagar minhas contas, possa cuidar dos meus filhos até eles tomarem seu próprio rumo sozinhos. É só isso que eu quero, né? Então, de repente, assim, não é pedir demais, sabe? E eu maturei um pouquinho essa ideia, deve fazer mais ou menos uns 2 meses que eu tô maturando essa ideia e chegou o momento. Chegou o momento em que foi assim, não vou perder mais tempo, sabe? É uma sensação de que eu tô perdendo meu tempo. De novo, eu quero frisar, isso é pra mim, pra este momento, né? Eu não tô fazendo aqui uma apologia pra que todo mundo abandone seus empregos, eu acho que cada um sabe o que faz, cada um sabe das suas necessidades, seus desejos, cada um sabe dos seus momentos, né? Então, assim,
Eu tô simplesmente falando do momento da minha vida que eu tô passando e que foi acontecer agora, aos 48 anos, né? Minha vida inteira eu fui uma pessoa muito criativa, eu poderia ter trabalhado com criatividade desde o começo, mas eu acho que tem essas pequenas crenças. Eu acho que é um pouco herança da minha família, mas eu acho que é muito social também. Essa crença de que para você ir para algum lugar você tem que ter uma faculdade, você tem que ter um emprego, é só isso que vai te sustentar, é só isso que vai, sabe, te dar segurança. E que aquilo que te dá prazer é para ser hobby. Aqui, né? Trabalho não é para ser divertido, o trabalho é para ser, de certa forma, não sofrido, mas é para ser um sacrifício. Trabalho e sacrifício andam juntos, né? Você tem que se sacrificar pelo bem da sua família e é isso. E aí o divertido é hobby, divertido é o seu tempo livre, o seu, né? E eu acho assim, ninguém te fala isso, ou muito pouca gente te fala isso, mas é uma crença que eu acho que permeia a sociedade. E, e eu não sei também se tem uma coisa geracional, sabe? Eu penso assim, na minha família, a parte do meu pai, por exemplo, meus dois avós eram filhos de imigrantes, mas nenhum dos dois foi ser comerciante, que eu acho que é uma coisa muito típica, né, dos imigrantes que vêm pra cá. O meu avô, depois de servir o exército por muito tempo, foi fazer direito, aos 40 e tantos anos foi fazer direito, se tornou advogado, sabe? Teve uma profissão e aí ele exigiu a mesma coisa do meu pai e do meu tio, que tivessem uma profissão, assim, ninguém seguiu carreira de comerciante. Então eu acho que na minha família também tem um pouco essa crença ainda de que, assim, o comércio ou o artesanato ou o trabalho autônomo, de certa forma, é como se ele fosse menor. O ideal é você ter uma profissão, é você ter uma carreira, né? E isso funciona para muita gente. Tampouco estou falando contra a escolha desse caminho, né? Eu acho que isso funciona para um monte de gente. E maravilhoso. Se é algo que faz sentido na vida de uma pessoa, né? Estudar e ter uma carreira, assim, tradicional, vamos dizer, tendo emprego, subindo, né, de profissão, de posição numa empresa, tá ótimo. Mas é uma coisa que na verdade nunca fez muito sentido pra mim. Todas as vezes que eu tentei, eu nunca me adaptei, sabe? E muitas vezes eu fui autônoma. Mas eu acho que depois de ter filhos, eu acho que mudou uma chavinha na minha cabeça, que era como se agora você tem que ser séria, sabe? Tipo, agora acabou a brincadeira. Você viveu esse tempo todo na flauta e teve um pouco de sorte de poder fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, mas agora é sério, agora você tem crianças pra sustentar. E eu acho que isso entrou na minha cabeça de um modo que custou pra sair, sabe? E eu acho que só agora esse é o momento da minha vida em que de repente eu tô me permitindo falar, mas nunca tava brincando, nunca foi brincadeira, sabe? Nunca foi, como eu falei pra minha amiga Rê, nunca foi leviano, nunca foi um jeito de simplesmente flautear na vida, sabe? Era o caminho que eu achava que eu tinha que seguir. E eu me desviei disso e, por outro lado, eu acho que a gente também nunca tá pronto até que a gente esteja pronto, né? Então, assim, eu acho que também ter escolhido esse caminho, que não é o meu natural, de ter emprego, de estar em equipe, de trabalhar para outra pessoa, eu acho que isso também me ajudou a ganhar muitas das coisas que eu não tinha quando eu era autônoma. Uma certa noção do geral, vamos dizer assim, de trabalho, de responsabilidades, de prazos, de acordos, de disciplina. Eu acho que eu vivi muito tempo como autônoma de um modo que funcionou pra mim, mas de um jeito meio caótico mesmo. E aí eu acho que agora eu aprendi muito mais da questão da disciplina e da consistência, sabe? E de não esperar coisas imediatas. Então, assim, não achar que, agora eu vou ser autônoma, então agora mês que vem eu tenho que bombar, senão já era, sabe? Não, tem que dar tempo ao tempo, né? Tudo tem que ter seu tempo. Então eu acho que, não sei, eu acho que eu tô nesse momento da minha vida e de todo modo, eu coloquei pra mim isso, assim, eu tenho que tentar. Pode ser que não dê certo, pode ser que daqui a uns meses eu venha e fale, eu tive que arrumar um emprego de novo porque não deu certo, pode ser que aconteça. Eu tô aberta pra isso. Eu acho que a questão é que nesse momento da minha vida eu entendo que não existe segurança em nenhum lugar. Essa segurança que a gente busca, ela não existe, né? Eu tenho um emprego, nada garante que esse seu emprego vai estar aqui no mês que vem, né? Por motivos que têm a ver com você e por motivos que são alheios à sua vida. Às vezes você é uma funcionária exemplar, mas a empresa entra em falência ou ela é comprada por uma outra empresa e eles mandam toda a equipe anterior embora.
tanta coisa pode acontecer, crises no país, né? Assim, então tem muitas vezes que vão acontecer coisas que são totalmente alheias à sua disciplina e o seu profissionalismo, né? No fundo, eu acho que assim, eu tava buscando uma segurança que não existe em nenhum lugar. Ela não existe no trabalho autônomo e eu acho que isso é mais fácil de ver, né? Eu acho que a gente mais facilmente tem a noção de que o trabalho autônomo é muito mais fluido, mas não existe também essa segurança no campo do emprego formal, né? Talvez exista se você é funcionário público, mas tampouco, a gente sabe que tampouco é um negócio assim tão preto no branco, né? Então, enfim, eu acho que assim, já que segurança não existe, vamos tentar ser feliz, né? Então, eu acho que eu tô nesse momento da minha vida, assim, vamos tentar fazer um trabalho que eu tenha prazer em trabalhar 10, 12 horas por dia, sabe? Em que eu termine um dia exausta, mas sabendo que tudo que eu fiz pra mim, e não que eu gastei 10, 12 horas do meu dia trabalhando pra uma outra pessoa, sabe? De novo, é o meu momento. Então essa é a novidade que eu queria contar. A partir de agora e provavelmente nos próximos meses vão ter algumas mudanças no site, nas coisas que eu ofereço, na minha relação talvez com redes sociais e com as pessoas mesmo. E eu tô naquela fase que dá um medinho, porque é a fase em que eu me joguei do precipício. Agora eu não sei se eu vou voar, né? Ou se eu vou planar, ou se eu vou cair de cara no chão. Então eu tô na queda agora, que eu não sei o que vai acontecer, né? E não só o que vai acontecer, mas como agir. Eu acho que também tem essa coisa, quando a gente dá o primeiro passo fora do caminho, a gente perde tudo aquilo que a gente tinha estabelecido como rotina. Então, quando eu estava trabalhando, eu sabia que eu acordava tal horas e tal horas eu ia para o trabalho e tal horas eu saía, tal horas eu fazia almoço, tal. Eu sabia, por exemplo, definir meus períodos de tempo, quanto que eu tinha de tempo para fazer, por exemplo, gravar vídeo ou trabalhar ou tal. E agora eu tô, assim, acabei de mergulhar nesse momento em que, assim, tá tudo bagunçado em termos de rotina. Então eu tô com um pouco essa sensação de assoberbamento, sabe? Assim, tipo, muita coisa, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer primeiro, sabe? Mas vai passar, né? No dia a dia, a gente vai começando a encaixar as coisas e os horários e o que cabe, o que tem que esperar, o que é prioridade, né? Mas eu acho que eu tô nessa fase ainda de... Sabe quando você quer arrumar o seu armário e você tem seus 5 minutos de fúria e você tira tudo do armário e de repente você olha pro seu quarto e fala o que eu fiz, sabe? De repente não dá nem pra você dormir porque você botou tudo em cima da cama. Eu acho que eu tô nessa fase, assim, metafórica, sabe? A fase do eu saí e agora? Tipo, o que eu faço primeiro? Como que eu começo? Como é que eu vou pagar minhas contas? Sabe assim? Toda essa sensação. Mas eu sei que é só uma fase, vai passar, mas assim, eu tô um pouco vivendo agora esse momento da delícia de ter o meu tempo só pra mim, mas ao mesmo tempo do medo de dizer, gente, eu não sei pra onde ir, assim, não sei onde eu ponho minha energia primeiro, sabe? Mas a questão é que tem muitas ideias aí, nossa, tanta coisa, tem muita coisa que eu quero dar continuidade, mas tem muita coisa que eu quero começar a fazer novas, assim, então assim, eu tenho vários planos na cabeça, sabe? Eu vou, obviamente, continuar com os TJs que estão indo super bem e quero fazer assim com mais frequência e com mais assiduidade. Mas tem também, por exemplo, a ideia de começar a dar aula. Eu quero... Agora, muita gente me perguntou nesses últimos tempos todos de tricô diário, principalmente. Muita gente entra nos comentários para falar, poxa, eu queria tanto aprender tricô, você dá aula e tal. E eu nunca achei um tempo para dar aula, sabe? Porque meu trabalho era meio caótico em termos de horário, então às vezes eu achava que dava, mas não dava. E agora, finalmente, eu vou ter tempo livre para dar aula particular para quem quiser, ou de repente para dar aula em grupo em algum lugar. Eu vou fazer mais cursos online. Eu vou voltar a dar atenção para minha lojinha. Minha lojinha ficou parada um tempo, né? Eu fiz aquele monte de design de camisetas, e ecobags e canecas. E daí ficou parado porque eu não estava com tempo de pensar nisso, né? Então agora vou dar um gás de novo na minha lojinha. Então, enfim, tem várias outras ideias por aí que estão surgindo, várias parcerias, várias coisas legais. Então assim, vai rolar, tem muita coisa pra rolar, mas é isso, eu preciso ver onde que eu começo a arrumar, sabe? Eu tô na fase de olhar pro meu quarto com tudo no chão e falar, bom, o que eu começo a guardar primeiro, né? Onde que vai cada coisa, o que eu posso fazer com esse tempo, o que vai ter que esperar, né? Mas eu tô super empolgada e eu queria dividir isso com vocês porque eu acho que de certa forma vocês fazem parte disso. Eu acho que a receptividade toda que eu tive do tricô diário desde que começou me ajudou muito a entender qual é o meu lugar nesse mundo, sabe?
E eu percebi que tem um lugar para mim aqui, no tricô, nas aulas, né? Na criação de coisas. Então, me ajudou muito essa receptividade que eu tive com o Tricô Diário. Foi assim uma super força para mim para decidir escolher esse caminho. Então, obrigada. Aí outra coisa que eu vou começar a fazer também é retomar as minhas newsletters. Eu acho que a última que eu mandei deve ter sido fevereiro, se não me engano, março. Eu preciso retomar newsletter falando das novidades, TJs novos, os episódios de vídeo que eu tenho lançado, ideias para o futuro. Então, se você não assina minha newsletter, esse é o momento de assinar. Segunda-feira, provavelmente, eu vou soltar mais uma newsletter falando de novidades e um pouco de coisas em geral. E eu quero retomá-la com alguma frequência para que ela seja também um lugar onde você pode saber o que está tendo de novo, o que está tendo de, né, o que eu estou fazendo de novidades e coisas onde você pode interagir, coisas que possam te interessar. Então, se você não assina, é só entrar no meu site, marinacater.com.br, e vai aparecer um pop-up ali para você assinar a newsletter. Se não tem, embaixo do site, no finalzinho, tem assine nossa newsletter, é só você deixar seu e-mail lá, e aí você já tá dentro da newsletter. Não, minto, tem que deixar o e-mail, manda lá, e aí você vai receber um e-mail de confirmação, porque esse site onde eu tenho, o meu site fica hospedado num host, né, numa hospedagem que exige que você confirme, para que ninguém, por exemplo, ponha o seu e-mail sem a sua anuência, que eu acho que isso é muito legal, né? Eu poderia comprar uma lista de e-mails e botar um monte de e-mail ali e falar, olha quanta gente assina minha newsletter. Não, ele não funciona assim, eu não faria isso, né? Mas ele não funciona dessa forma. Você tem que pôr o seu e-mail, daí você vai receber um e-mail de confirmação falando, você quer mesmo assinar? Aí você tem que confirmar, aí sim você está dentro da minha lista. Então isso é importante de lembrar. Se você, no começo principalmente, tinha muita gente que assinava a newsletter, então entra e põe o e-mail, e depois não vai olhar o e-mail. E aí fala, mas eu não estou recebendo newsletter. Porque você precisa confirmar, tá? É assim que funciona. E, bom, e aí tem coisas que já estavam rolando também, né? E que vão continuar rolando. Então a gente está fazendo 2 TJs no momento. A gente está fazendo o TJ da blusa do cardigan Trinigan, que eu já mostrei para vocês, vou mostrar como é que tá o meu progresso. Esse já tá assim na metade, mas ainda dá tempo de entrar, tem gente entrando a todo momento, que eu acho que é uma coisa muito legal, porque os vídeos estão todos aí gravados, a gente ainda tá tendo os encontros online regulares. Hoje a gente vai ter ontem para vocês, que vai ser sábado, hoje. E aí a gente ainda vai ter mais um último, que vai ser daqui a umas 2 semanas. E a gente tem o grupo de WhatsApp, onde tem todo tira dúvida e troca de experiência, de dicas, de bate-papo e tudo mais. Então, mesmo quem entrar depois, mesmo que você entre depois que acabou o TJ, você tem direito a todos os vídeos de passo a passo para fazer o seu cardigan e ao grupo de WhatsApp, onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Assim, a maioria das pessoas, quando entra no TJ, não termina ele no mesmo tempo que eu encerro o TJ, né? Então, não precisa ter medo de, mas eu vou entrar depois, todo mundo já acabou. Muito pelo contrário, a maioria ainda está fazendo. Porque muita gente, isso também é uma coisa que eu já notei, que eu também faço. Muita gente participa de vários TJs ao mesmo tempo. Então não é que não, escolhe um e faz aquele. Participa desse, do outro. Às vezes mais de um meu TJ, mas às vezes TJs de outras tricoteiras e tudo mais. Então não dá conta de fazer os projetos no tempo do TJ. Então eu acho que isso é muito legal também, porque se você descobre, por exemplo, já aconteceu isso várias vezes. Por exemplo, essa blusa. Essa daqui é a Telesto. A gente fez esse TJ no começo do ano. E acabou. O TJ em si acabou no sentido de assim, eu já terminei, teve gente que terminou. Mas tem muita gente que não terminou. Tem gente que tá começando agora. A Débora, minha amiga, tava mostrando, ela tá começando a manga, que é por onde a gente começa essa peça, a gente começa fazendo essa renda da manga, né? Ela tá começando o ombro dela. Então, assim, muita gente tá nessa parte. Muita gente começou e parou, pegou outros projetos, então tá com o projeto em andamento ainda. Então, assim, se alguém falar, não, poxa vida, eu amei essa sua blusa, eu quero entrar, dá pra entrar? Super dá pra entrar. Todos os vídeos de passo a passo dessa blusa que eu fiz estão na plataforma e ficam disponíveis para quem entra, então você pode acessar a qualquer momento todos os vídeos de passo a passo.
você não vai ter mais não vai conseguir mais os encontros online, porque já foram. E esses acontecem realmente durante o tempo do TJ, mas as gravações ficam na plataforma. Então você consegue assistir todos os encontros, todas as dúvidas que as pessoas tiraram, as dicas que rolaram nesses encontros, você consegue acessar. E você tem direito a participar do grupo de WhatsApp. E é o que eu falei, tem muita gente fazendo ainda. Então mesmo que você fale, eu vou entrar depois, já acabou. Não acabou, tem um monte de gente fazendo. E eu presto assistência a todo momento nesses grupos. Por mais que eu tenha terminado, qualquer dúvida que você tiver, eu vou lá e respondo. Ou outras pessoas ajudam e respondem também, dão a opinião delas. Então assim, é o TJ no seu tempo, né? Então é muito legal, dá pra participar dos que passaram e dá pra entrar nos que ainda estão rolando e obviamente dá pra entrar nos que vão vir, né? Então a gente tá fazendo o do Trinigan, que nem eu falei, a gente tá na metade dele, desse cardigan. E agora em maio a gente vai começar o TJ da camiseta Misurina, que eu já falei algumas vezes, que é essa camiseta linda, que tem essa pala em jacar, com tranças, tem renda aqui na gola, depois tem um pontinho texturizado no corpo. É uma camiseta super linda, super gostosa de fazer. E eu já tô fazendo várias amostras em fios diferentes para poder dar a dica para vocês se funciona, porque jacar tem suas peculiaridades, né? Não é qualquer fio que funciona bem com jacar, então é legal a gente dar essa pensada antes de mergulhar e falar, comprei um monte de fio, vou fazer, porque depois pode ser que não fique muito bem na sua camiseta, né? Então é legal testar, eu testei alguns fios, eu vou mostrar aqui. E essa vai começar agora, então agora nesses próximos dias eu vou subir os primeiros vídeos. Eu já gravei o vídeo de amostra, como fazer a amostra, e agora eu vou gravar o vídeo de introdução que eu faço em todos os TJs, que é um vídeo que eu leio a receita. Como as receitas costumam ser em inglês, a gente acaba escolhendo receitas de fora, né? Então eu leio a receita, o passo a passo, como que começa, quais são as seções para você entender quais são as seções, quais são os tipos de ponto que a gente vai fazer, dicas e amostra, fio, agulha. Eu falo todo esse geral antes da gente começar mesmo com os vídeos de passo a passo, né? Então agora nos próximos dias eu vou colocar esses vídeos e, de novo, dá tempo de entrar agora, dá tempo de entrar daqui a pouco, dá tempo de entrar depois, dá tempo de entrar quando acabar. Fica livre, vai ficar aí na plataforma disponível para você. Você consegue ver os meus TJs. Atualmente, quando você entra no meu site marinacarter.com.br, você vê os dois últimos TJs. Então você vai ver o do Trinigan e o da Misurina. Eu ainda vou fazer, mas eu quero fazer nos próximos dias, uma página onde eu vou colocar os links para os outros TJs. Porque eu acho que é difícil de ter acesso aos antigos, né? Então eu vou colocar ali todos os TJs que rolaram, os que ainda estão disponíveis, vamos dizer, né? Mas que já acabaram. Porque daí você consegue ter um catálogo de tudo que a gente já fez, todas as peças que a gente trabalhou, e você pode entrar e fazer quando você quiser. Como eu falei, quando o TJ acaba, ele na verdade, assim, eu não mudei o nome, mas ele deixa de ser um TJ, né? Aí a gente não tá mais tricotando junto porque já acabou. Ele vira uma assessoria. É uma ajuda para você fazer uma peça que tá numa língua que às vezes pode não ser acessível a você, né? Então, como eu falei, a gente costuma fazer com receitas em inglês. E aí nem sempre você tem acesso a esse idioma, né? Tem gente que tem dificuldade de entender a receita em inglês e tudo mais. Então ele vira uma assessoria. Eu quero fazer essa peça, mas eu não sei fazer sozinha. Perfeito. Eu vou ler a receita com você, eu vou dar todas as dicas, eu faço todos os vídeos de passo a passo, tenho o grupo de WhatsApp para tirar dúvida. Então vira uma assessoria para você poder fazer essa peça sozinha no seu tempo, mas com ajuda, né? A minha ajuda e a ajuda de todo mundo que tá no grupo de WhatsApp que tá fazendo, que também teve dúvidas, que também teve problemas ou encontrou dicas e que vai ajudar todo mundo. É um TJ, só que é um TJ com cada um com o seu tempo. Então deixa eu mostrar como que tá o meu cardigan primeiro. Como eu já falei várias vezes, eu tô usando o fio Bossa Nova, né? Que é o fio novo da Círculo de 100% lã merino. E eu tô fazendo agora a manga. Então eu fiz o corpo. A gente já fez o corpo e juntamos o ombro, né? Costuramos o ombro.
E aí agora eu peguei a primeira manga pra fazer, então eu tô fazendo os vídeos agora de como que a gente levanta os pontos, como é que a gente faz a manga. Agora eu tô continuando, depois vai ter a barra da manga, né? O punho que seria, mas é que ela é uma manga curta. Mas é o punho da manga e daí vou fazer a outra, que é igual, daí eu não faço vídeo pras duas, né? O vídeo de uma vale pras duas mangas, que elas são iguais. E aí o último vídeo vai ser levantando esse canelado 2x2 da barra da gola, né? Essa faixa que fica na gola. Então tá lindo o meu cardigan, ó. Vai ficar super quentinho, super gostoso. E aí agora eu tô nessa fase da manga e essa blusa, ela é muito grandona, né? E ela é pesada, ela fica meio difícil de manobrar, né? De mexer. Então eu dobro ela e coloco ela dentro dessa bolsinha de projeto, que é uma das minhas 1000 Manu Bagus, da Manu Monumei. E aí eu trabalho com ela no colo. Eu tô trabalhando com ela assim, então eu tiro os meus novelos e eu faço ela, eu viro para um lado, viro para o outro, viro para o outro, porque eu acho mais fácil de conter esse trabalho todo numa coisa mais fechadinha. Podia ser um saco plástico, enfim, qualquer coisa que contenha, porque senão ele fica todo desmilinguido o tempo inteiro no colo. Como ela não vai ser uma manga muito longa, porque toda manga de suéter tem isso, né? Quando a gente levanta os pontos, você tem que ficar manobrando o suéter. Mas à medida que a sua manga vai crescendo, aí você consegue deixar o suéter quietinho e só virar a manga e trabalhar ela, né, frente e verso não, um lado e outro, né, na circular. Essa daqui, como ela é curta, eu não sei se vai ter muito espaço para fazer isso, então você tem que manobrar a blusa inteira. E aí como ela é grandona e pesada e aberta, né, um cardigan, ela fica toda atrapalhando. Então eu pus ela dentro dessa bag e daí eu vou virando e vou trabalhando. Eu acho que ficou muito mais fácil. Alguém me perguntou esses dias como é que tá indo o consumo dos novelos, né? E agora que eu tô na primeira manga, eu comecei o meu terceiro novelo da cor de contraste. E eu tô no meu quarto novelo da cor principal. Eu comprei 7, eu tenho 3 fechadinhos ali, esse é o quarto novelo. E aí aqui são as amostras que eu fiz esses últimos dias da Misurina. Eu vou fazer a minha Misurina com o Rocio, que é da Fios da Fazenda, que é lã e seda. O jacar, o ideal é que a gente faça com lã, e mais ideal ainda, pelo menos segundo os escandinavos, é que seja uma lã que se agarra, essa lã que é um pouquinho mais, ela não precisa ser áspera no toque, mas ela tem que ser aquela que tem mais atrito um fio com o outro. Porque o que acontece é que daí as cores, quando você vai fazer o seu jacar, né, você mistura as cores, elas meio que ficam bem juntinhas e não ficam abrindo e fazendo buraco entre os pontos, né? Mas dá pra fazer com lã mais macia, que nem essa que tem seda, ela se agarra pouco, né? Porque a lã, ela dá depois que você bloca, ela dá uma crescidinha, ela dá uma enchidinha, ela preenche esses pontos ela preenche esses lugarzinhos entre os pontos. Então o seu jacar fica mais bonito, fica mais inteiro, sabe? Fica mais íntegro, sem espaços, né? Esse é o problema de fazer com os fios, principalmente de verão, que geralmente são fios que são mais suaves ou que deslizam mais, e daí assim o jacar pode não ficar muito bem. Então eu fiz uns testes pra gente ver o que funciona aqui no nosso clima brasileiro, né? Eu vou fazer com lã, mas eu sei que eu vou usar pouco essa blusa, porque ela é uma camiseta, mas ela é de lã, então não dá pra usar no verão, tem que usar no outono e no inverno, e assim, dependendo de onde você estiver também, né? Porque lã, dependendo de onde você estiver, você não vai usar em praticamente nenhuma temporada muito, né? Claro que dá pra você estilizar, dá pra você usar com uma camiseta de manga longa por baixo, por exemplo, e a camiseta por cima. Tem vários jeitos de você estilizar a sua peça e usar em outras temporadas, né? Mas ela é uma peça que vai ficar assim com um uso mais limitado com lã. Aí eu testei então 3 coisas. Eu testei o Laguna, que é um fio novo da Pinguim, que é 50% algodão e 50% bambu. Mas eu testei ele por causa do bambu. Ele é muito lisinho, ele é bem, dá pra ver até que ele tem um certo brilho, assim, ele é bem lisinho. E ele tem essa torção igual a do Bossa Nova, é muito mais fino que Bossa Nova, mas ele tem essa torção que chama torção dupla. Cada cabinho é torcido com outro cabinho, então os cabinhos são torcidos assim de 2 em 2, e aí todos esses cabinhos de 2 em 2 são torcidos juntos.
Só que como ele é um fio de bambu, principalmente, ele é um fio muito liso, muito escorregadio. Ele tem a tendência a abrir muito fácil. Ele se descabela, vamos dizer. E ele se achata. Então o que aconteceu é que a minha amostra no Laguna, ela funciona, mas ela fica muito pouco íntegra, sabe? Não dá pra ver direito, por exemplo, mas as tranças não ficam gordinhas, porque é um fio que tem tendência a se achatar. A renda fica com menos definição, mas a renda depois de lavar eu acho que pode ficar até melhor, mas ela fica com menos definição. E o jacquard tem tendência a ficar abrindo. Dá pra fazer, tá? Mas é só pra entender que talvez o jacquard não fique tão bonito quanto ele ficaria na seda. Mas ele funcionou. Eu fiz um pedacinho aqui da amostra, ele funciona até. Mas é isso, você vai ter tranças com menos definição e corre o risco do seu jacquard ficar um pouco mais aberto, onde tem mudança de cor. Aí eu testei o Natural Algodão 3 cabos da Cisne, que é 100% algodão. Lembrando que a Misurina vai fio fingering, fio fininho, né? Então qualquer fio que você escolher, o ideal é que você escolha fios da espessura fingering, fios bem fininhos. E aí essa daqui me surpreendeu, porque apesar de ser algodão, ele é um algodão que ele tem não chega a ser uma penugem, mas ele tem é como se tivesse uma leve penuginha em volta dele. Então ele tem uma tendência a criar atrito com outro fio, né? Ele com ele mesmo. E isso ajuda a segurar um pouco o jacquard. E ao mesmo tempo, ele é um fio bem torcidinho, ele tem uma torção mais firme. E isso fez com que as tranças ficassem um pouquinho mais gordinhas, elas ficam um pouquinho mais tridimensionais, que é uma coisa legal, porque a gente quer ver as tranças, né? Você tem o trabalho de fazer a trança, depois você quer que ela apareça, né? Não que ela suma. E essa trança ficou um pouquinho mais tridimensional. Ele fica lindo na renda, porque ele é um fio fino. E no jacquard eu achei que funcionou super bem. Ele, por causa dele ter esse pequeno atrito, ele se segura bem. Então esse foi um fio que eu gostei. É uma opção que eu sugiro para quem, principalmente para quem mora em clima muito quente, ou para quem sente muito calor e sabe que não vai usar uma camiseta de lã de jeito nenhum. Essa é uma boa alternativa. É algodão, que é muito mais respirável, e eu achei que ficou bem legal. E aí o terceiro fio que eu experimentei, quer dizer, eu fiz a amostra, obviamente, com o meu fio, né, com o Rocio, e ficou lindo, mas aí já era meio que de se esperar, né, porque é lã, é o que eu falei, a lã, ela preenche os espacinhos, ela é mais encorpada. Esse é um fio que tem uma super torção, então ele é um fio bem redondinho, então ele é um fio que cria volume. Então você vê que é a trança que ficou mais 3D, foi feita com a lã, né, com esse fio. Ela ficou bem, ela salta, né, ficou bem tridimensional. E o jacquard ficou bem preenchido, eu amei. E aí o último fio que eu testei toda feliz. Porque na minha cabeça ele ia ser mais ou menos uma substituição para quem não quer gastar com a lã, porque lã bem ou mal é cara, né? É mais cara. Para quem quer uma opção mais econômica, mas uma opção que seja para usar na meia estação ou no frio, eu pensei num fio e depois eu lembrei que eu acho que ele foi descontinuado. Acho que ele foi descontinuado. Então se ainda existir, esquece o que eu falei, tá? Mas eu acho que ele foi descontinuado. Que é o Orquídea da Pinguim. O Orquídea é 80% acrílico e 20% alpaca. Eu fiz uma blusa com ele em jacquard, que é a Scrap Yoke da Olga Putano. Ela é toda em jacquard e ele fica super quente. Porque você imagina, jacquard você tem fios duplos, né? Você tem o fio de uma cor e o fio da outra passando na mesma carreira. Então você tem como se fosse uma blusa dupla, né? Então ficou bem quentinho. E ele é peludinho, sabe? Ele tem esse toque aveludado. Então ele criou uma trama muito, muito boa. Ele faz a trança ficar tridimensional, porque ele é um fio redondinho. Ele é mais grosso, ele é mais esporte do que fingering, tá? Então assim, dá pra usar, mas talvez você tenha que subir uma agulha, né? Um número ou dois de agulha. Mas dá pra usar. E ficou um jacquard lindo também. Ficou um jacquard super definido, super fechadinho, bonitinho. Então assim, eu gostei bastante desse. Eu entendo que o Orquídea saiu de linha, mas faz pouco tempo. Então eu acho que você ainda encontra em vários lugares para comprar. Ou talvez, se você conseguir descobrir alguém que tem e queira vender. Essa é uma opção legal para uma blusa para o frio, né? Então daí não são essas opções
de bambu e de algodão. É uma opção mais quente, mas que substitui a lã no sentido de preço, né? A blusa feita em fio de lã vai ser um pouco mais cara. Essa orquídea vai ser um preço um pouco mais em conta, tá? Então eu tava me divertindo fazendo essas amostras para Misurina. Gravei o vídeo explicando como fazer a amostra para você testar com o seu fio que você tem. E aí agora eu vou gravar os vídeos de introdução. Então essa semana agora a gente já começa, a gente já dá o pontapé inicial do TJ da Misurina. E aí a única outra coisa que eu consegui trabalhar de tricô esses dias foi o teste que eu tô fazendo pra Kutova Kika, né, pra Verônica Lindbergh, do Cornflake Top, que eu mostrei no último vídeo, né, no Tricotando Junto. Eu já tô no corpo, ele é uma regata feita em ponto arroz, e ela tem esse ombro japonês. É engraçado, todo mundo tá chamando de ombro japonês, mas eu aprendi como ombro europeu. Muita gente chama de ombro europeu, que é esse ombro que começa aqui nas costas, no pescoço, e ele tem uma caída, e daí as alças são levantadas em diagonal a partir dessa montagem, e aí passa por cima do ombro, né? Daí ele tem um canelado aqui nas costas, uma renda, e aí ele é todo em ponto arroz. E daí ela tem essa renda aqui no ombro também, tem a renda aqui na frente. É uma rendinha simples, né, de laçadinhas. E daí já juntei, né, já fiz aqui o final da cava, tô fazendo o corpo. E aí ela vai ter aqui na gola e nas mangas, né, nas cavas, ela vai ter um arremate em crochê, em escaminhas, assim, em formato de escaminha, super bonitinho. E tô fazendo devagar, essa daqui é pro fim do mês, então tem tempo ainda. E eu tô usando esse fio, que é o fio 26 da Made by You. É o fio 26 da Made by You, que é um fio de 100% algodão, um algodão mercerizado. Nesse verdinho água que, né, você já sabe, é o meu novo xodozinho, verde água, verde menta, adoro. E daí tá indo, assim, tá indo mais devagar, mas tá indo. E aí eu tenho que terminar até o fim do mês, então vamos ver como é que vai rolar. E acho que de tricô, assim mesmo, de novidades de tricô é isso. Não tô tendo muito tempo, como eu falei, de fazer mais coisas, um pouco porque eu ainda tava trabalhando e um pouco porque agora eu acabei, né, de entrar nessa mudança nova, então 1000 coisas acontecendo assim ao mesmo tempo, mas daqui a pouco tudo se assenta e daí eu começo a ter projetos novos. Tem um monte de projeto meu particular que tá parado, tem um monte de projetos que eu tô criando que estão parados, mas assim, eu sei, com calma, tudo vai entrar nos eixos e vai dar tempo de fazer, né? Vai sair, tudo vai sair, né? Então, eu acho que é isso. Você pode esperar um monte de novidades aí nesses próximos meses. E é isso. Espero que você tenha um bom domingo, uma ótima semana. E agora nessa semana eu abro de novo caixinhas para perguntas pra gente se encontrar no fim de semana que vem no Tricotando Juntos. Um beijo e até mais.